E a pergunta que mandaram para mim é a seguinte: por que eu reputo o adventismo do sétimo dia como uma heresia? Por que eu declaro o adventismo do sétimo dia uma heresia, ou movimento herético, impraticável a um cristão? Bem, primeiro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia coloca em pé de igualdade a Bíblia e os ensinos de Ellen Goldwhite. Eles colocam como que se o que Ellen Goldwhite escreveu fosse tão sagrado, tão inspirado quanto a Bíblia. Seria a luz menor que leva à luz maior. Então, o que Ellen Goldwhite escreveu seria a luz menor que aponta para a Bíblia. Ora, se eu tenho a Bíblia, a luz maior, obviamente que eu não precisaria de uma luz menor. E é óbvio isso. Mas se você quer conferir aonde os adventistas creem assim, é só você pegar no livro Manual da Igreja, página 32 e página 37, na 19ª crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, a palavra de Deus é clara. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Paulo, em Gálatas 1, verso 9, diz que, ainda que um anjo viesse do céu e vos anunciasse um outro evangelho, era para ser anátema. Por quê? Porque seria um evangelho não verdadeiro, não apostólico. Nós não precisamos de Ellen Goldwhite. Eu, às vezes, fico entristecido como os adventistas relutam e lutam para entender um ponto de vista tão simples, tão claro, tão nítido, de que eles não precisam de Ellen White. Eles precisam de Jesus e apenas da Bíblia. A segunda questão que eu coloco aqui, nesse escopo que nós montamos aqui, é que os adventistas do sétimo dia surgiram, segundo eles, no tempo do fim. Porque, segundo eles estavam profetizados. E diante desse contexto de que eles são a igreja do fim, eles se declaram a única igreja verdadeira neste mundo. As demais estariam hoje todas elas rejeitadas por Deus desde 1844. Se você acha absurda essa declaração, pode conferir em Um Grande Conflito, páginas 453, 454, 609 e 617. Também no livro do Maxwell, História da Igreja, página 99 a 103. E fique tranquilo, se você quer achar essa referência, talvez eu não estou citando aqui o ano do livro, e eles mudam muito as edições, você depois vai lá no elwhitebooks.com e pode ali abrir o nome do livro, por exemplo, O Grande Conflito, põe lá a minha citação, você vai achar o que estou dizendo. Também os adventistas do sétimo dia ensinam que a verdadeira igreja tem que possuir o espírito de profecia, que segundo eles são os escritos da senhora Ellen White. O espírito de profecia é o que, segundo as escrituras, a par com as guardas dos mandamentos de Deus, seria o característico da igreja remanescente. E aí eles citam, compare Apocalipse 12, 17, 19, 10, a última parte. Continuam os adventistas. Este dom consiste precisamente em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas, traçando-lhe normas e diretrizes, dando-lhe orientação e instruções especiais. Continua Arnaldo Cristianini. Os testemunhos orais ou escritos da senhora White preenche plenamente este requisito, no fundo e na forma. Tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado e cientificamente correto e profeticamente exato. Arnaldo Cristianini, Sutilezas do Erro, Casa Publicadora, Santo André, São Paulo, e primeira edição, aqui na página 35. Esse é um dos apologistas, Arnaldo Cristianini, mais relevantes no meio adventista desses mais antigos. E aqui ele fala que a Ellen Goldwhite é inerrante, comparando a ela a Bíblia, né?
A própria senhora White vai falar dos seus escritos. Ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas dependem da maneira em que são recebidas. Ellen White, Primeiros Escritos, Casa Publicadora, Tatuí, edição de 95, página 258 e página 259. Veja que a senhora White não é uma escritora um tanto humilde. Ela fala abertamente que os escritos dela são de extrema relevância e o destino das almas dependem da doutrina que estão ali registradas. Veja, senhores, que nós estamos tratando de uma pessoa que se sente uma semideusa. E essa pessoa, que é a senhora Ellen Goldwhite, ela é colocada como tipo uma papisa dentro do adventismo. Na hora do batismo, eu tenho aqui a ficha do batismo da Igreja Adventista, se pergunta quantos livros da Ellen White você já leu antes do batismo. Olha o periódico da Igreja, a Revista Adventista, declara o seguinte: negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Eu vou citar a fonte. Vou repetir primeiro e vou citar a fonte. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras. Revista Adventista, fevereiro de 84, Casa Publicadora, página 37. Gente, isso aqui é gravíssimo, gravíssimo. Coloca os escritos de Ellen White como tão inspirados no mesmo nível da Bíblia Sagrada. Os adventistas do sétimo dia também ensinam que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz não foi completa. Ela foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Grande Conflito, páginas 420 e 421. Em João 19:30 está escrito: está consumado, ou seja, para a palavra de Deus, para o Senhor Jesus e para os seus apóstolos, a cruz do Calvário foi mais que suficiente. A cruz do Calvário foi a pedra de toque da obra redentora do Cristo. Então, ele podia dizer que está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o seu espírito, porque sabia que essa obra já tinha sido completa na cruz. E não iria terminar, supostamente, em 1844, como querem ensinar e como ensinam os adventistas do sétimo dia. Também ensinam que Jesus não fez a expiação da cruz pelos nossos pecados. Porque a expiação não terminou na cruz, vai terminar lá a partir de 1844 até hoje, ainda não terminou, está fazendo o tal do juízo investigativo, vendo quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Olha o absurdo. Isso está, definição da doutrina, página 12. É mais um ensinamento de engodo do adventismo. E ainda, ensinam que Jesus, após a sua ressurreição, estava assim um tanto inseguro, pois ele não tinha certeza de que o seu sacrifício havia sido perfeito. Vida de Jesus, da Ellen White, página 204. Pensem nisso. Jesus consuma sua obra na cruz do Calvário, mas ele não tem assim plena certeza se o seu sacrifício foi ou não aceito. Ainda ensinam os adventistas do sétimo dia que a profetisa Ellen White sabia o dia e a hora da vinda de Jesus. É só você conferir Vida e Ensinos, página 58, ou Primeiros Escritos, também é dito em que ela ouviu o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Quer dizer, a Bíblia deixa claro que o dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, como é que Ellen Goldwhite, tem essa informação? Como é que ela realmente recebeu
esse privilégio de ter essa informação. É engraçado porque a palavra do Senhor Jesus é clara. Disse Jesus: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele hora e dia ninguém sabe. Mateus 24, 35 a 37. E a grande pergunta é: como é que Ellen Goldwhite passou por cima da palavra de Deus, passou por cima da revelação bíblica e agora ela morreu sabendo o dia e a hora da sua vinda? É engraçado que quando ela sai dizendo isso, alguém perguntou: e que dia vai ser mesmo? Aí a resposta, né? A hora que eu saí da visão, eu esqueci. Assim é fácil, né? Ser profeta desse jeito é até fácil. Também ensina os adventistas do sétimo dia que a verdade havia caído por terra e no ano de 1844, nos Estados Unidos da América, Deus chamou um povo para restaurar essa verdade, sendo estes os fundadores da organização adventista. Você pode conferir esta informação no Grande Conflito, página 453, 454, 609, 617. Ou seja, todos haviam caído em apostasia, até que apareceu a poderosa e reveladora Igreja Adventista do sétimo dia. Também ensinam, preste atenção nisso, que Deus ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Está lá no Grande Conflito, página 373. Na realidade, esta desculpa esfarrapada é só para justificar a falsa marcação da data da volta de Jesus em 22/10/1844 e a remarcação para o próximo ano pelos fundadores da organização. Confira Fundadores da Mensagem, página 125. Tentam também afirmar que o véu que se rasgou de alto a baixo é o primeiro véu, ou seja, é o véu de entrada do tabernáculo. Isto chama-se uma grande heresia equivocada do adventismo. Infelizmente, eles não podem confessar que o véu se rasgou e é o segundo véu, o que separava o santo do santíssimo, pois confessar esta verdade significa para eles lançar por terra toda a doutrina do juízo investigativo, ensinada somente por eles, os donos da verdade. Mas a Bíblia diz claramente que quando Jesus ele dá o brado na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus declara-se consumada a sua obra, a Bíblia é clara: o véu do templo ele se rasga. O véu do templo vem de alto a baixo, liberando essa graça de Jesus a toda a humanidade. A Bíblia é muito clara sobre isso, né? Que Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o seu espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo, e a terra tremeu e as rochas se fenderam. Mateus 27, 50 a 51. Ou seja, a doutrina do juízo investigativo de que Jesus, teoricamente, teria apenas entrado na presença do Pai em 1844 para supostamente fazer um tal de juízo investigativo, não se tolera, não se sustenta apenas com um único versículo claro, mostrando que Jesus, ele, a hora que rasgou o véu, liberou a presença do Pai. E mais, Hebreus capítulo 9, versículo 12, presta atenção, pegue a sua Bíblia, você que está me acompanhando, você que está estudando conosco sobre essas questões envolvendo a igreja adventista, pegue sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo de número 12, pegue a sua Bíblia. Diz o texto bíblico: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção.
Esse santuário aqui é o Santíssimo. Está claro aqui em Hebreus 9:12 que Jesus entrou no santuário, lá no céu, ou seja, a presença de Deus. O texto aqui é figurado, representa a presença de Deus. E ao entrar nesse santuário, ele efetuou eterna redenção. Tá? E a Bíblia é muito verdadeira nesse aspecto. Ele é o nosso intercessor, né? Onde Jesus, diz lá em Hebreus 6:20, nosso precursor entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aonde que é que ele entrou? Olha o versículo 19, o versículo anterior, Hebreus 6:19, o qual temos como âncora da alma, seguro e firme, que penetra até o interior do véu. Está falando da intercessão de Jesus, está falando de Cristo no interior do véu do Santíssimo. Apesar de tudo isso aqui significar que ele está na presença de Deus, é isso que o texto está dizendo, que ele vai para a presença do Pai, e na presença do Pai ele vai interceder pela humanidade. O texto é muito explícito, é muito claro. Também afirmam os adventistas do sétimo dia que o bode emissário de Levítico 16 é Satanás, e que o tal faria expiação pelos seus pecados e dos outros. Este absurdo doutrinário, esse equívoco doutrinário, é o mesmo que dizer que Satanás se arrependerá de seus pecados e, uma vez feito a expiação, também vai se salvar. Preste atenção nisso. Contrariando assim as escrituras que afirmam que Satanás será lançado no lago de fogo juntamente com os homens ímpios. É só você ler Apocalipse capítulo 20. De todas as heresias ensinadas pelos adventistas, esta merece ser bem estudada e observada, porque é um absurdo. A Bíblia deixa claro em Isaías 53 que Cristo sozinho foi capaz de fazer a sua obra completa na cruz do Calvário. Ele, o Senhor Jesus, fez uma obra eterna e sozinho na cruz do Calvário. Estudos Bíblicos para o Lar, primeira edição, em 1966. Você pode conferir esse absurdo doutrinário ensinado pelos adventistas do sétimo dia. É muito também importante aqui eu frisar, e eu acho que tem aqui uma relevância eu passar também essa informação para você que nos escuta, que nos assiste. Eles têm um livro muito interessante chamado Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras. É publicado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesse livro, na página de número 140, deixa eu ver aqui certinho para você, que eu estou pegando o livro aqui, tá? Páginas 140 e 141. Olha o que eles falam da natureza do Senhor Jesus, que é santa. O livro de Hebreus deixa claro, explícito isso. A natureza de Jesus é santa. Mas olha o que eles falam de Jesus. Jesus, de sua parte humana, diz o seguinte: de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Gente, olha que absurdo, uma natureza pecaminosa. Então, ajuntando o que eu estou falando aqui com o que eu já falei no outro vídeo, onde eu mostro para vocês que eles ensinam também a guarda pelo sábado, pela observância da lei, fica claro que não é possível ser um cristão autêntico e verdadeiro e, ao mesmo tempo, ser um adventista. Você tem que escolher. Ou você serve a Jesus e crê na palavra dele, ou anda nos ensinamentos do adventismo. É isso. Deus te abençoe.